Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados da Lavi, referentes ao segundo trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados por Ralph Horn, CEO, Sandra Atié, CFO, e Vitor Charac, analista de RI. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.lavi.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Lavi e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Ralph Horn. Por favor, Sr. Ralph Horn, pode prosseguir. Bom dia. Quero agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra tê-los conosco nessa conferência para falar dos resultados do segundo trimestre da Lavi de 25. Estamos muito animados com o desempenho da Lavi nesse segundo trimestre. Primeiro lançamos o Solé na Chácara Klabin, que vem em um ritmo um pouco abaixo da nossa média. Depois lançamos o D6, um sucesso total na região do Paraíso, com quase 1 bi de VGV, vendemos quase 50% no trimestre. Sobre os nossos resultados contábeis, continuamos crescendo em um ritmo muito bom. Em relação à caixa, encerramos o trimestre pela primeira vez com posição de dívida líquida, chegando a 49 milhões ou 2,7% do patrimônio líquido. Seguimos investindo em novos terrenos para compor o nosso land bank, o que contribui para a queima de um caixa no período. Na visão, esses terrenos geramos 111 milhões de caixa no segundo trimestre. Seguimos otimistas com o ano de 2025, com ótimos produtos para esse segundo semestre, mas sabemos que o mercado não está fácil. Assim, volto a destacar que iremos avaliar os lançamentos trimestre a trimestre com muita cautela para manter nossa operação saudável. Obrigado a todos os acionistas e parceiros, e agora passo a palavra para a Sandra para falar dos resultados operacionais. Quer falar aqui? Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Tá. Tivemos mais uma vez um trimestre muito bom. No slide 5, temos o lançamento do Soleil by Boca do Lobo no Klabin. São 366 milhões de VGV, com unidades de 246 metros quadrados e estúdios. Nos deparamos com um cliente mais difícil, sem pressa a 264 metros quadrados. Como o nome sugere, será o primeiro empreendimento com serviços 6 estrelas. Alguns serviços inclusos no condomínio concierge, mensageiro, personal, serviço de lava rápido, café da manhã, enfim, tudo para facilitar a vida do nosso cliente. A torre de estúdio foi toda vendida de forma pulverizada e no consolidado batemos 48% do VGV vendido até o final do trimestre. Hoje já estamos chegando em 55% de vendas. Com esses dois lançamentos, fechamos o trimestre com 1,3 bi lançados, ou 1,2 no percentual Lavi líquido de permuta. 30% acima do segundo TRI 24, mas no semestre ficamos 11% abaixo no nosso percentual. Do lado das vendas,
fechamos com 780 milhões vendidos no trimestre, ou 610 na nossa participação, 8% acima do segundo TRI 24, mesmo num cenário mais difícil de 55% nos últimos 12 meses. Temos visto um aumento no número de distrato, mas queremos destacar que metade vem de empreendimentos Minha Casa refere-se aos lançamentos desde janeiro de 24, o que nos dá tempo de vender antes da entrega. Continuamos com estoque pronto baixo, representando 1,7% do VGV. No próximo slide, apresentamos nosso land bank. Conforme divulgado na prévia, adquirimos 5 terrenos no segundo trimestre, sendo 2 de alto padrão em Moema e 3 Minha Casa Minha Vida, em Perdizes e na Zona Leste, fechando com um land bank robusto de 9,4 bi de VGV potencial ou 6,1 bi no percentual Lavi. Deste VGV, 15% serão destinados a empreendimentos Minha Casa Minha Vida faixa 3, segmento que tem trazido ótimo retorno na nossa operação. Os terrenos foram adquiridos 20% em permuta e 80% em dinheiro, e na média representam 22% do VGV. Passo agora a palavra para o Vitor sobre os destaques financeiros. Obrigado, Sandra, e bom dia a todos. Começo pelo slide 12, com os destaques financeiros do segundo trimestre. A receita líquida subiu 63% no trimestre ano contra ano, impulsionada pelo lançamento do Lesis. No semestre, crescemos 41% ano contra ano. A margem bruta ajustada ficou em 36,3% no TRI e 37,5% no semestre, altas de 4,5 e 3,1 pontos percentuais ano contra ano. Com isso, o lucro líquido atingiu 119 milhões no TRI e 205 milhões no acumulado do ano, com margem líquida de 25,2%. O ROE ficou em 28%. Neste TRI, o nosso backlog cresceu 38% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. A queima de caixa no período foi de 31 milhões. No acumulado do ano, queimamos 78 milhões de caixa, sendo que teríamos gerado 246 milhões sem os investimentos em terrenos. Por fim, encerramos o TRI com dívida líquida de 49 milhões. Além desses resultados, no slide 13 à direita, temos o resultado financeiro. Apesar das variações na abertura das linhas de receitas e despesas financeiras na comparação ano contra ano, o resultado financeiro ficou estável, dado um caixa bruto mais robusto, proveniente do CRI e das vendas com fluxos mais curtos. Na parte inferior do slide, começando pelo G&A, apesar do aumento nominal em termos de percentual da receita, tivemos uma redução no trimestre. Da mesma forma, as despesas comerciais também reduziram em percentual da receita ano contra ano, mas os crescimentos nominais refletem os lançamentos do trimestre. No slide 14, vemos um crescimento consistente da receita e do lucro líquido na visão anual, mantendo margens líquidas acima de 20% desde o nosso IPO. No slide 15, vemos um ROE de 28%, se mostrando bastante resiliente. No próximo slide, vemos a receita a apropriar somando 2,5 bilhões, fruto de vendas já realizadas que serão apropriadas no resultado ao longo dos próximos anos, conforme a evolução de obra. A margem de 36,4% implica em aproximadamente 900 milhões de lucro bruto por vir. Passamos então para o slide 17, onde fechamos o período pela primeira vez desde o IPO com dívida líquida de 49 milhões, uma relação dívida líquida sobre PL de 2,7%. A companhia queimou 31 milhões de caixa, majoritariamente reflexo da compra dos terrenos citados pela Sandra no slide do Land Bank. Na visão ex-terrenos, teríamos gerado 111 milhões de caixa no trimestre, ou 246 milhões no semestre. Para finalizar, estamos agora em nosso último slide. Na última terça-feira, foram aprovados dividendos no valor total de 28 milhões e 200
equivalente ao mínimo obrigatório do trimestre, que serão distribuídos aos nossos acionistas ainda neste mês, no dia 25. Para finalizar, já são 754 milhões de reais em geração de valor distribuído aos acionistas desde 2021. Obrigado pela participação de todos e agora ficamos abertos para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira é se vocês podiam comentar um pouquinho do pipeline, né, de lançamentos que vocês têm aí para frente, como é que vocês estão vendo o cenário macro, enfim, e se já tem alguma expectativa de qual volume de lançamentos vocês devem fazer. Até queria, se vocês puderem falar um pouquinho do projeto da Ípica, né, que é um projeto grande, como é que está a expectativa ali também de lançamento, eu agradeço. E a minha segunda pergunta é um pouco em relação à aquisição de Land Bank, né? Eu queria mais uma visão geral de vocês em relação a quando vocês comparam, né? Vamos dizer, os projetos de Minha Casa Minha Vida e médio e alto padrão. Como é que vocês estão vendo do lado de terreno, né? O que tem eventualmente menos competição, mais oportunidade? Se vocês têm dado algum foco aí maior no econômico ou deve ser mais no média alta, enfim, do ponto de vista de terreno, o que está parecendo mais atrativo nesse momento. Obrigado, bom dia. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Gustavo, é o seguinte, para o segundo semestre, nós estamos quase que já acabando de fechar uma parceria com um construtor de São Caetano. A gente deve lançar um empreendimento lá com um VGV de 600 milhões, nossa participação é 55%. Ele já está aprovado, falta só o RI, que estamos atrás. Nós, se Deus quiser, vamos lançar mais dois, Minha Casa Minha Vida, né? Um já está aprovado, já está começando o lançamento, estamos esperando o RI também, e o outro está em fase de aprovação. Também nós vamos ter uma participação no empreendimento grande com a Cirela nesse semestre, que é no IP, um terreno de mais ou menos também 600 milhões de VGV, e nós temos lá 50%. A gente ia lançar o IPCA esse ano, mas a aprovação ela atrasou. Nós tivemos alguns problemas e, graças a Deus, passamos já por esses grandes problemas que talvez inviabilizariam, mas nós passamos porque a gente estava da lei, comissão pessoal. Ele segue agora normal na aprovação. A gente espera lançar ele, se Deus quiser, em março de 2026. Em relação ao Land Bank, a gente sempre está procurando. Como a gente não é desesperado para comprar Minha Casa Minha Vida, a gente ainda continua procurando coisas boas, oportunidades. Não está difícil. O médio alto, embora tenha muito menos concorrência, porém, como a gente gosta de terrenos grandes, então a nossa dificuldade é achar terrenos grandes. Mas a gente continua procurando, batalhando, e como demora 1 ano, 6 meses para achar quadro do terreno, então a gente sempre, independente se quer ou não, a gente está procurando, e tem algumas coisas assim no pipeline aí para a gente fechar. Tomara que a gente feche, tá? Mas mesma tocadinha de sempre, não tem muita concorrência, quem mais atrapalha a gente sempre é a Cirela, que está muito mais ativa hoje no mercado, tá? Tá ótimo, Rafa. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Herman, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. É só uma pergunta aqui do nosso lado. O Selic está em 15, né? Os juros estão elevados e a gente cada vez mais vê um news flow negativo em relação ao acesso ao crédito e custo, né? Então, eu queria entender um pouco como é que a Lavi está avaliando o acesso ao crédito para os seus clientes e para financiamento da produção e se há estratégia para mitigar esse risco. Obrigado. Oi, Herman. Bom dia. A gente, sobre então as taxas PJs e PF, a gente tem tido acesso, sim, a funding PJ. Hoje ele é caro, ele é praticamente CDI, mas não secou para a Lavi, não secou, a gente consegue contratar. Então, a gente sempre contrata. Agora, uma coisa boa, a gente contrata, e como a gente tem uma VSO muito alta,
Então, essa linha fica meio que de stand-by, porque eu consigo bancar minha obra com a receita que eu tenho dos meus clientes, né? Quanto mais rápido eu vendo e com fluxo reduzido, que nossos clientes têm comprado com fluxo mais curto, então eu tenho essa vantagem de poder acessar menos essa linha que hoje está cara. Então, eu consigo contratar, mas se Deus quiser, se a gente consegue vender bem, etc., que é o que a gente tem visto, a gente acaba não acessando. Do lado de PF, realmente está bem alta essa taxa, mas o que a gente sempre fala, a nossa carteira está bem saudável, a gente está, em média, com um LTV de 37%, né? Então, é o que eu sempre repito, quando chegar lá nas chaves, esse cliente só com 37%, mesmo com juros altos, ele ainda consegue repassar e a parcela ainda cabe no bolso e no crédito dele. Então, a gente não tem tido tanto problema com isso, tá? Aí, esse ano a gente lançou o Soleil e o Le Cis, e a gente está sempre monitorando esse LTV para ver será que agora eles vão parar, né? De antecipar fluxo, na verdade também veio com 40%, 34% de LTV, então a gente está confortável. Muito claro, Sandra, Ralph, obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Ana Júlia Jerkowski, da UBS. Por favor, senhora Ana, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta em relação ao início desse terceiro trimestre. Se vocês puderem compartilhar com a gente como que foi a performance de julho, né? Qual leitura vocês já conseguiram ter até agora em termos de performance operacional? Se estão vendo alguma desaceleração que pode acabar refletindo em uma velocidade de vendas menor para frente, e também se puderem comentar da performance de vendas do Lesis e do Soleil nesse mês de julho também. E uma segunda pergunta em relação à margem bruta, é, qual nível a gente pode considerar como normal para a Lavvi daqui para frente, se a gente deve esperar mais projetos do novo, puxando margem para cima, olhando para frente? É isso. Obrigado, pessoal. Olá, Ana Júlia, tudo bem? Julho para nós foi um mês muito bom. Nós vendemos 150 milhões no todo, sendo que metade foi entre Lecyx e Soleil. O Soleil a gente já deve estar batendo em 30%, né? Ele vendeu 2 em junho e 2 em julho. Já vendeu uma agora em agosto, né? Agora está indo devagarzinho. A gente está, como está caindo o plantão lá, os clientes agora parece que eles acham que a coisa vai sair. Eles ficam um pouco na dúvida, né? Como tem um produto muito bom, a gente também está menos preocupado lá, porque a gente é o único 2 por andar, prédio alto e tal. Então, começou a vender um pouquinho de novo. O Lecyx foi muito bem, deve ter vendido umas 14 unidades, tá? E sobre o... Você perguntou, Júlio, Lecyx, Soleil, quem mais perguntou? Sobre a margem. A Sandra vai falar um pouco da margem. Oi, Ana Júlia. Sobre a margem, a gente espera seguir um pouco o que a gente fechou no ano passado, talvez um pouco acima. Tudo vai depender do mix de produtos que a gente vender. Os nossos lançamentos estão vindo com uma margem acima da nossa ref, mas a gente ainda tem alguns produtos que puxam para baixo. Eu tendo a dizer que eu acredito que deva ficar um pouco acima da margem do ano passado, que tende a puxar mais para cima do que para baixo, tá? Tá bom, perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Agerton, da XP. Por favor, senhor Juan, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado pelo espaço e bom dia. A minha pergunta é mais no cenário de mão de obra, né? Eu queria pegar um pouco da visão que vocês estão tendo de disponibilidade de mão de obra, de custo. A gente sabe que isso é um problema talvez até estrutural da cidade de São Paulo, mas eu queria entender como que vocês viram, se vocês viram alguma mudança nessa dinâmica nos últimos meses e algo que vocês têm a compartilhar com a gente. E minha segunda pergunta é mais sobre dividendo também. Eu acho que assim tem um pouco da visão que vocês estão bastante acelerados no ponto de vista de aquisição de terrenos, estão aproveitando bastante a oportunidade de conseguir comprar esses terrenos mais relevantes.
Eu queria entender como que isso conversa um pouco com a perspectiva de dividendo e se tem um pouco da expectativa de pagamento de dividendo extraordinário esse ano ainda. Obrigado. Olá, Rua, tudo bem? Em relação à mão de obra, realmente nós estamos com um problema de falta de mão de obra de mercado. É um problema sério e a gente não está vendo que isso aqui vai resolver tão rápido. E a gente está postergando os prazos de obra dos novos lançamentos por esse problema, tá? Então, uma obra que eu fazia antes, sei lá, em 48 meses, agora eu estou colocando para os nossos clientes que eu vou fazer em 50, 52, porque isso aqui acarreta um atraso, tá? Nas que estão em andamento, nós estamos correndo, tem uma só que a gente vai bater os 6 meses, e as outras são uma média, 2, 3 meses. Não é tão grave o atraso, mas a gente está bem preocupado com esse assunto. E nas futuras, a gente já está tomando as atitudes, tá? Porque a gente, como Minha Casa Minha Vida, tem pego muita mão de obra e vai continuar pegando, na nossa opinião, tá? Então, a gente vai estar se adaptando. Algumas obras a gente fez a uma estrutura de parede de concreto, porque ela precisa de menos mão de obra, e a gente vai aí buscando solução, tá? Então, a maior solução que a gente está achando agora é postergar nos novos lançamentos as entregas. Agora a Sandra vai falar de dividendos. Oi, Juan, bom dia. Sobre dividendos, a gente segue pagando trimestralmente o mínimo, só que a gente está agora avaliando, mas não sabemos nem data, nem volume, então é mesmo inicial, tá? Uma avaliação bem inicial. Distribuição de dividendos para evitar tributação, se ela vier o ano que vem, entendeu? Mas, assim, está bem incipiente essa conversa, não temos muita informação ainda para dar, tá bom? Não, tá ótimo. Obrigado, Rafa e Sandra. Bom dia para vocês, tá? Bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariângela de Castro, do Itaú BBA. Por favor, senhora Mariângela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Do meu lado também são duas perguntas. Primeiro, eu queria saber sobre vendas de estúdio. Vocês comentaram que o Le6 teve a torre de estúdios vendida de uma maneira consolidada. Quero entender como é que vocês estão avaliando isso. Eu lembro que em alguns outros calls vocês comentaram que nem sempre isso é a decisão mais vantajosa para a companhia. Então, como que vocês avaliaram isso nesse projeto e como pensam daqui para frente? E também como é que é o LTV de vocês sem considerar essas vendas de estúdio, né? Porque esse 37% que a Sandra comentou, eu imagino que tenha em conta os fundos que pagam upfront, né? Eles não pagam financiamento. Então, como é que está a carteira sem considerar essas vendas? E a segunda pergunta, por que não entrar no faixa 4 do Minha Casa Minha Vida? Vocês comentaram do faixa 3, o faixa 4 também é algo que vocês avaliam? Olá, Mariângela, tudo bem? É o seguinte, venda de estúdio, a gente continua muito cauteloso, apesar que nós tivemos 2 grandes sucessos lá no Beneficência Portuguesa e no Lecis, é porque lá estão do lado do hospital, né? Então, assim, não tem como não vender esse negócio, tá? É muito líquido, todo mundo que lança do lado do hospital é muito líquido, no Lecis dá até briga, tá? Deu briga lá, e no Beneficência Portuguesa, entre estúdio e unidade pequena, foram mais de 600 unidades. Então, essas daqui, se tiver um terreno do hospital, a gente tem menos medo, tá? O que a gente tem medo é quando você lança um estúdio, assim, comprar um terreno só para um estúdio, não, no lugar onde não é um lugar muito óbvio, não, 100% óbvio, a gente não faz. A gente não compra terreno para estúdio. A gente realmente abre mão, porque a maneira mais barata de você viabilizar um terreno hoje é fazer estúdio. Você não faz subsolo, você faz uma obra, que a obra é um pouquinho mais barata, então você consegue pagar mais caro do terreno. Então, isso a gente não tem feito, e a gente só. Tanto o Lecis, que o VGV do estúdio representava uns 25% do VGV, e quanto lá no BP, que representava uns 20%. Então, a gente acha que o risco é pequeno. Mesmo que não tivesse do lado do hospital, seria um risco pequeno, tá? Porque é só 20% do VGV, e a gente costuma também baixar o preço dele, porque a gente não olha para o lucro. O lucro vem muito mais nos grandes, tá? O faixa 4, sobre a segunda questão que você vai falar, o faixa 4, a gente sim está de olho, a gente sim está perguntando para as empresas como é que eles estão aproveitando isso, e claro que a gente vai aproveitar o que puder do faixa 4, apesar que os juros lá é um pouquinho mais alto. Passar a Sandra agora.
Oi, Mariângela, bom dia. Eu comentei de 37% de LTV da nossa carteira e realmente expurgando as torres de estúdio que a gente vendeu inteira para o fundo, esse número cai para 30%. Então, tem um empreendimento, por exemplo, que é em torno de 67% de LTV e quando eu expurgo, cai para 5%, que é atípico, é um empreendimento que a gente vendeu para muitos chineses e eles antecipam bastante, a gente está só com 5% nesse caso, mas na média está 30%, então, expurgando essas torres do fundo, tá? Ficou claro, pessoal. E só um follow-up rapidinho. Dada a liquidez grande do estúdio no LeSix, por exemplo, por que vender inteiro para um fundo e não de maneira individual cada uma das unidades? Né, nosso Lecis e BP não foi para fundo, foi pulverizado, justamente Ah, pelo que você desculpa. falou. Justo. Tá craque, hein, Mariângela? Ficou claro. Obrigada, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ralph Horn para as considerações finais. Pessoal, obrigado pelo call. A gente continua muito motivado, porque está indo bem, sempre preocupados com a Selic. A Selic, quando o empreendimento não é muito óbvio, a gente sente que o nosso cliente ele fica pensando, ele liga para o gerente fala para ele não comprar. Enfim, é a história que a gente já conhece, então a gente vai se esmerar em tentar fazer produtos que o gerente do banco não consiga devolver a nossa venda, como o caso de Decista, etc. Obrigado a todos e a gente segue, se Deus quiser, crescendo. Abraço. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.